E aí, tudo bom? Aula 3, né? Olha, particularmente eu compactuo muito com Maurício Benedito da Silva Vieira em sua dissertação Religiões Brasileiras de Matrizes Africanas, lindíssima por sinal, e super indico que vocês baixem e leiam, quando ele diz que o ser humano, desde sua origem, tem vivenciado 4 experiências que são consideradas como grandes mistérios: o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Então, portanto, suas necessidades vão muito além da comida, da bebida, contatos físicos e relações sociais. Porque anseia descobrir o próprio sentido da vida. Então, o próprio segundo João Oliveira de Souza, em seu artigo, né, A Experiência do Sagrado, ele diz que é possível compreender que em todas as sociedades, os seres humanos elaboram formas variadas de compreender e explicar a sua vida, sendo a religião uma dessas formas. Então, diversos são os aspectos onde é possível observar a influência negra na brasilidade de nosso país. Então, porém, ao tratar das religiões de matrizes africanas, há certas resistências em relação ao reconhecimento do valor sociocultural destas para a formação da identidade nacional. Então, conforme descreve, né, a Nilma Lino Gomes, no artigo Termos e Conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, uma breve discussão, ela diz que a maneira desconfiada, resistente e preconceituosa por meio da qual tais religiões e seus adeptos são tratados, está ligada a raízes mais profundas, aos ranços deixados pelo processo de dominação que marcaram a empreitada colonial. Então, certamente, essa perspectiva embasada, obviamente, a partir de preconceitos, dificulta o entendimento das diferenças e impossibilita processos de aprendizagem de novos saberes. Então, de troca de experiência, né, que conduzem para a abertura e o acolhimento do desconhecido, favorecendo o diálogo. Então, a superação dessas questões possibilitam a eliminação das barreiras que nos levam a ver o outro supostamente como inimigo, né, contra o qual se deve lutar e manter distância. Então, quando afirmo que a religião molda a identidade de um grupo social e ao mesmo tempo a sua alteridade em relação a outros grupos, é importante destacar o conceito de identidade para que possamos compreender em que consiste a alteridade e a diferença, né? Então, o Stuart Hall, no livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele compreende que o próprio conceito identidade, né? Identidade, é demasiadamente complexo e muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea, né? Para ser definitivamente posto à prova. Então, já o Juvan Moreira, por exemplo, de Oliveira, no esplêndido artigo chamado Matrizes Imaginárias e Arquetipais do Negro, acho que é esse o título, como mal no pensamento educacional, ele defende por uma identidade, entende-se, algo moldado por traços de historicidade e cultura manifestados, sempre que o grupo julga oportuno e necessário evidenciar sua visibilidade, propiciando a ele um espaço social e político para suas manifestações e atuações. Então, a construção da identidade, ela trata-se de um processo dinâmico, né? Ela é construído pelo mundo simbólico, onde o sujeito organiza suas experiências pessoais, estabelecendo assim suas referenciais de mundo, né? Suas crenças, ideias sobre si, sobre o outro, e de fato a religião molda a identidade de um grupo social e ao mesmo tempo a sua alteridade em relação ao outro grupo. Então Stuart Hall compreende que essas identidades culturais, quando internalizadas, elas tornam-se parte de nós, né? Alinham nossos sentimentos em relação ao lugar que ocupamos no mundo social e cultural. Então, o fato de que projetamos a nós próprios, né, nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, né, tornando-os parte de nós. Então, contribui muito assim para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. Então, são palavras de Stuart Hall, viu? Não são minhas não, só estou apenas debatendo. Então, baseando-se ainda sobre as afirmações dele, é possível considerar que grande parte das pessoas no Brasil, elas simpatizam com o samba, com o carnaval, com a feijoada, acarajé, roda de capoeira e tantas outras expressões que constituem traços que compõem a identidade do povo brasileiro no geral. Então essas expressões, elas demonstram a riqueza e a beleza presentes em nossa diversidade cultural, que se originam das práticas ancestrais dos africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravos. Então hoje, esses traços culturais, eles são conservados pelos sagrados terreiros de Candomblé e terreiros de Umbanda, que são formados por pessoas de variadas classes sociais, tanto homens quanto mulheres, né, guardam as expressões que compõem, né, a pujança da cultura brasileira. Então, Reginaldo Prandi, no artigo As Religiões Afro-Brasileiras nas Ciências Sociais, uma conferência, uma bibliografia, compreende que as religiões de matrizes africanas fazem parte de uma diversidade de crenças, algumas de caráter local, enquanto outras apresentam caráter de religião universal, podendo ser encontradas em toda a parte do Brasil, né, como também em outros países, né, tais como a Argentina, Uruguai, como e acontece, né, com a Ubanda também. Então, contudo, compreende que estes grupos são minoritários no universo das religiões no Brasil.
Então ele ainda nos diz que, apesar do pequeno número de adeptos, o candomblé e a umbanda têm grande visibilidade em muitos dos símbolos da identidade do Brasil. Então, assim como práticas culturais importantes, né, são originários dessas religiões. E a gente tem que perceber isso. Então, assim como o candomblé, né, e a umbanda contribuem significativamente com símbolos que grande parte dos brasileiros reconhecem com muita facilidade, né? A religião afro-brasileira, né, virou cultura. É samba, é carnaval, é feijoada, é acarajé, é despacha, é jogo de búzios, nas palavras do Reginaldo Prandi. Então, sendo assim, é possível olhar o terreiro como um espaço educativo, considerando um conjunto de indivíduos autônomos e independentes, que por uma série de ideias, né, partilhadas, né, por vontade própria, aprendem e trabalham juntos, comprometendo-se, né, e influenciando-se uns aos outros dentro de um processo de troca de conhecimento, sendo conduzido de forma simples e dinâmica. Então, de forma bastante significativa, as religiões brasileiras de matrizes africanas, elas garantem experiência religiosa rica de significados e símbolos. É uma história fundamentada em processos iniciáticos que caracterizam os processos formativos da religião, que são de fato a transmissão dos saberes de cada comunidade. Então, as sagradas matrizes africanas, elas são incompreendidas na sua forma litúrgica, que inclui a dança, comidas e as suas vestes sagradas. Então, o sagrado nas religiões brasileiras, né, de matrizes africanas, também manifesta-se em espaços ecológicos, né, que dão a dimensão da força da natureza presente no rito, sendo aquela representada pelos orixás, né, Iemanjá, Ogum, Exum, Oxum, Oxóssi, Ossainha, San, Xangô, Oxalá, Oxumaré, Omolu, como também pela manifestação dos vundus e das inquices. Então os orixás, os inquices e os vundus são uma forma de mediação entre Deus, Olorum, e os seres humanos. Então eles são as forças da natureza e ancestrais divinizados, além do transe místico, né? Eles estabelecem a relação com os seres humanos através das manifestações da natureza, como a chuva, o vento, as tempestades, as ondas do mar, etc. Então é muito comum as religiões brasileiras de matrizes africanas serem questionadas sobre o registro de suas doutrinas ou livros sagrados, que traduzem os ritos e crenças. Então, por isso é que na aula 2, né, foi só metodologia sobre oralidade, tradição oral e história oral. Eu acho que você agora conseguiu entender o porquê. Então é importante compreender que nessas religiões prevalece a tradição oral, por serem religiões baseadas na tradição oral repassada através de processos iniciáticos e vivenciais. Né? O candomblé, a umbanda e a jurema, que é muito forte aqui no interior de Pernambuco, não tem um livro que se encontra registros dos seus princípios e fundamentos. Né, como é o caso de outras religiões, de que tem a Bíblia, né, ou o Alcorão, ou a Torá. Então, certamente, a transmissão oral é uma forma de conhecimento promovida na própria comunidade. Então, o guardião das tradições, que é o mais velho geralmente, é nessa pessoa que carrega consigo toda a herança de conhecimento e saberes, que traduzem a prática religiosa e, no momento devido, são repassados, né, nos processos iniciáticos e vivenciais. Então, é importante compreender que a prática religiosa de matriz africana, ela contrapõe-se, né, ao cenário religioso judaico-cristão, por exemplo. Suas práticas são um conjunto de valores simbólicos e culturais que influenciam na sociedade brasileira. O Reginaldo Prandi analisa que as religiões afro-brasileiras, elas se deixam misturar na cultura profana, fazendo parte hoje da alma brasileira. Então, um seguidor do candomblé, ele poderia bater no peito e dizer: o orixá também é cultura. Então, ao a gente aproximar esse universo religioso de matriz africana, é necessário considerar as mais diferentes identidades étnicas que se mantiveram e se mantêm, né, preservadas, com as suas formas de toque, de danças, gestualidade, como também os modos específicos de considerar o sagrado. Então, as religiões brasileiras de matrizes africanas, elas são alvos de preconceito e estigmatização por serem diferentes das outras religiões de matriz judaico-cristã. Porém, como nos diz, né, a Irene Dias Oliveira, em Religião e Alteridade, Diferença, Preconceito e Discriminação, é preciso compreender que as diferenças, longe de se constituírem motivos para a discriminação e a exclusão, são motivos de riqueza, de aprendizagem de novos saberes e da troca de experiência. Então, esmiuçando o artigo perfeito de Aurélio José Góes, de título As Religiões de Matrizes Africanas, o candomblé e seu espaço de sistema religioso, eles nos fornecem dados históricos importantíssimos. O candomblé é uma religião que se organiza a partir do culto aos orixás, inquices e vuduns, né, divindades originárias do panteão africano, mas também inclui as entidades do universo mítico-religioso do Brasil, né, tais como os caboclos, né, os marujos, e considerados por alguns espíritos de antepassados, geralmente subordinados àqueles outras divindades supracitadas. Então, a divindade suprema é o Lorum, o criador do mundo, que designou a criação e a sua manutenção às divindades acima. Então, o Lorum não tem culto direto. Seu culto é feito através das divindades que ordenam o mundo e a vida das pessoas. Foi o que eu aprendi. Então, os orixás estão presentes e atuam na vida de cada adepto, em particular, e na comunidade religiosa como um todo.
Essa presença e atuação verificam-se tanto nas festividades em honra a eles, quanto nas obrigações ritualísticas de confirmação de seus devotos na iniciação. Então, comumente conhecida como fazer santo. Né? Então, tais festividades e obrigações, por sua vez, desvelam-se no cotidiano do iniciado como proteção e energização em sua existência terrena, perene e frágil. Né? Em outras palavras, as festividades e obrigações ritualísticas, elas suprem os iniciados de força e proteção para trilharem um caminho de sua realização pessoal aqui na Terra. Então, o culto aos orixás é uma designação do Deus Supremo, Olorum, ao decidir criar o mundo. Né? O Olorum encarregou o Oxalá, seu filho primogênito, a tarefa de executá-la, providenciando para o mesmo o que era necessário. Então este, no entanto, ele fracassa na tarefa, a qual é repassada para Ododuá, conforme descreve, né, o mito descrito por Pierre Verger, lá no seu livro de título imenso chamado Notas sobre o Culto dos Orixás, Ivo Nunes na Baía de Todos os Santos, no Brasil, e na antiga Costa dos Escravos na África. Pronto, esse é o título, é gigante. Então, outro mito também conta que Ododuá criou o mundo com a ajuda dos orixás, que o acompanhavam. Então, assim, cada orixá se encarregou de um domínio da criação, né? Oxóssi com as matas, Ossain com as folhas, Iemanjá com as águas salgadas, Oxum com as águas doces, e assim sucedeu com Ogum, Xangô, Yansan e Oxalá, dentre outros. Então, após a criação do mundo, conta ainda um mito, né? Os orixás viveram e reinaram aqui na Terra como homens e depois retornaram ao Orum, né? De onde vieram. Então, por esse motivo, eles podem ser compreendidos tanto como uma força da natureza, quanto como um ancestral divinizado. Ainda outro mito, né? Cada pessoa, né, ao chegar à existência terrena, nasce sob a proteção de um orixá, que o adotará como filho e o auxiliará em sua trajetória terrena. Daí compreendemos o porquê das festas e obrigações dos adeptos dessas religiões. Então, como todo sistema religioso, né, a mitologia fundamenta os rituais e orienta a conduta dos fiéis submetidos a tal sistema. Então, para entender, portanto, o candomblé, com seus rituais, danças e festividades, é necessário compreender a sua mitologia. Então, o vasto e riquíssimo universo mítico-simbólico que fundamenta os cultos afro-brasileiros pode ser visitado nas obras de Pierre Verger, como eu já citei, também de Com as Religiões Africanas no Brasil, contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações, que é do Roger Bastide, e também Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandtl, ou vai para um terreiro que é bem melhor. Apenas quando se assimila a mitologia de uma tradição religiosa, podem-se compreender seus ritos e práticas. Não existe. O desconhecimento da cultura africana é uma das causas do preconceito para com os adeptos do culto afro. Então a lei, né, 10.609, né, lá 2003, ela obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. E aí com isso almeja dirimir esse preconceito. Então na África, cada orixá era cultuado separadamente. Ou seja, era cultuado por povos ou grupos étnicos distintos. Cada um desses povos, ao ser disperso pelo tráfico e pela escravidão, preservou como pôde suas crenças. Então, a despeito da imposição da fé cristã operada pelos missionários, né? Então, certamente, muito se perdeu. Mas o que foi preservado da cultura e religiosidade desses povos constituiu o fundamento sobre o qual se organizou o culto aos orixás no Brasil, né? Denominado de candomblé, quando as condições tornaram-se favoráveis, né? Tem que lembrar disso. Isso ocorreu lá no período abolicionista, mais ou menos, quando se organizou, acho que em 1830, na cidade de Salvador, um dos mais antigos candomblés da nação Queto, né? Atualmente ele é localizado lá no bairro Engenho Velho, e popularmente conhecido como Casa Branca. Então, segundo a tradição oral, este terreiro ele foi fundado após uma viagem à África, isso quem afirma é Roger Bastide, tá? Realizada por duas de suas primeiras sacerdotisas, né? A liberta africana Marcelina de Silva e a sua Yalorixá. Então, esta última lembrada apenas pelo seu título ritual, né? Yanassou, se não estou enganado. Então, o candomblé é o resultado da preservação dos cultos ancestrais aos orixás aos distintos povos africanos traficados e escravizados no país. Né? Conforme a composição majoritária de cada grupo, os candomblés vão se diferenciar em nações. Então, assim, temos o candomblé de Queto, para os grupos da Nigéria, o do Benin, né, de língua iorubá, candomblé GG, Efun e Ejexá, também de Benin, e o candomblé da Angola também, que abrange os povos de outros grupos linguísticos banto. Então, os orixás recebem diferentes nomes em cada nação. As nações do candomblé, eles acenam para as diferentes linguagens de seus respectivos sistemas simbólicos de fundamentação e nomeação do seu sagrado. Então, assim, ao adotar uma determinada linguagem, o sistema simbólico em seus rituais, né, um terreiro, estará se incluindo numa determinada nação. Então, cada candomblé nomeia seu sagrado de acordo com a sua nação de pertencimento. Orixá para os Quetos, Inquices para os Angolas e Vundum para os GGs. Então, embora sejam similares, eu considero que têm a mesma origem mitológica, que os justifica enquanto tais. O que os distingue é a forma como são cultuados e saudados. Então não há aqui nesse minicurso a pretensão de esgotar a complexidade dessa religião. Não é impossível. O intuito é tão somente apresentar os princípios e fundamentos desse culto religioso. Então eu sugiro
a mesma leitura que está indicada no artigo de Aurínio José Góes, para uma leitura mais aprofundada no tema e recente, né, trabalho do professor da Universidade Federal de Ouro Preto, né, que ele é doutor em educação, que é o Erisvaldo Pereira dos Santos, ou Babalorixá Erisvaldo de Ogum, né, e que eu acho que é formação de professores em religiões de matrizes africanas, acho que é esse. Em cada terreiro há um orixá regente, né? É bom lembrar disso, né? Quase sempre, né, é o orixá, né, que é o zelador da casa. Então, em todo caso assim, esse orixá regente é aquele que é o dono do ori, que é a cabeça. Então, na Umbanda, a entidade regente, por sua vez, geralmente é um preto velho ou um caboclo, né? Então, o terreiro de candomblé ele compreende toda a área ou terreno em que está localizado o barracão ou salão de festas. Então, as casas ou quartos de santo, a cozinha, a camarinha e as áreas ao ar livre em que estão assentados os caboclos, né, os exus e os santos que ficam no tempo, né, ou seja, na natureza. Então, particularmente, viu, todos os terreiros de candomblé que eu visitei até então apresentam essa estrutura, diferenciando-se apenas o tamanho e a disposição desses espaços, né, conforme as condições financeiras do zelador ou da zeladora. E o tamanho do terreno também. Então, o barracão geralmente é a maior construção do terreno, com o maior espaço, né, interno livre, para possibilitar as danças dos orixás e demais entidades, tendo ao centro, né, o assentamento de sacralização do espaço e o do orixá, né, que guarda o terreiro, como mostra, né, como eu já falei isso aqui. Então esse cômodo encontra-se logo na entrada do terreiro, depois da casa de Exu e Ogum e dos caboclos, né, dentre outros, né, que protegem o local ou delimitam mesmo como espaço sagrado. Então a camarinha é o quarto onde ficam recolhidos os abiãs, que são aqueles que vão entrar no processo de iniciação para se tornarem Yaôs, isto é, né, os iniciados. Então a este compartimento só tem acesso quem já foi iniciado. É um espaço que não pode ser profanado por um leigo, pois é lá que a pessoa nasce para o santo. Então na linguagem dos adeptos dessa religião, né, lembrando. Então, durante, né, a iniciação, o abiã não tem acesso a outras pessoas, a não ser o zelador ou a zeladora e outros iniciados que o ajudam. Então, depois do período de recolhimento, em tempo em torno de 21 dias, o abiã sai para o barracão no ritual festivo, durante o qual o seu orixá dará um nome e será homenageado e pelo público, né, vestido e tudo mais, toda a festa, o oruncô. Então, a camarinha fica perto do barracão também, como se fosse uma extensão deste. Eu achei bem interessante. Então, todo o espaço do terreno, onde está localizado o terreiro, é demarcado pelo sagrado, quer seja pelo assentamento e exposto, né, quer seja pelas pequenas casas dispostas no espaço. Então, nas pequenas casas estão os assentamentos não expostos, né, de acesso restrito aos membros da casa ou a quem o zelador conceder a permissão. Então, o fato de uns estarem expostos e outros resguardados por uma construção, né, as pequenas casas de santo, tem a ver com a natureza mitológica do orixá, que assim determina como e onde eles devem estar arranjados naquele espaço sagrado. Então, conforme a mitologia constitutiva da entidade, né, de cada orixá, alguns elementos da natureza fundamentam essa constituição identitária, ao passo que outros elementos a renegam. Então, por assim dizer, né, desse modo surgem as chamadas quizilas, né, os interditos para cada santo, que também podem se tornar, melhor dizendo, um interdito para as pessoas que foram iniciadas nele. Ou seja, que são filhos desse santo, né? Então, por exemplo, o Oxalá, né, ou Lembá, o orixá branco, que come frio, né, está relacionado à água, tem quizila com o vermelho. Portanto, não poderá ficar junto com outros orixás que têm o vermelho, né, o seu fundamento. A exemplo de Xangô, que está relacionado ao fogo. Então, outros orixás e entidades, por sua vez, têm na natureza mesmo o seu fundamento, e por isso ficam ao ar livre. A exemplo de Ogum, né, o Katendê e os caboclos. O candomblé é uma religião marcada pelo canto, né, pela dança e pela comida. De acordo com o Raul Lodge, né, no livro Candomblé, Religião e Resistência Cultural, a comida é coerente com a história do deus africano. Então está integrada à trajetória patronal, acompanhada dos enredos mitológicos, o poder e tudo mais. Então quase todo ritual do candomblé, a preparação de alimentos está incluído, tanto do quarto, aliás, para ser consumido. Então, por esse motivo, né, a cozinha é um outro cômodo muito sagrado do terreiro. Quem cuida da cozinha nos terrenos que eu tenho conhecimento, que eu frequentei, já pude ir, é uma pessoa do gênero feminino. Então, a responsável da cozinha tem grande importância na hierarquia religiosa e é chamada de Iabacé, né? E é através de alimentos ritualisticamente preparados que os adeptos do candomblé saúdam seus protetores divinos, que retribuem em graça, né, saúde, força, energia, prosperidade, amor, né, o alimento recebido. Então, desse modo, a comida preparada ritualisticamente, ela mesma é uma prece, é uma oração, né, ela opera uma transformação no ato mesmo de sua realização. Por isso, as festas no candomblé não acabam quando os orixás e entidades saudadas, né, se retiram do barracão e os tambores cessam de tocar. Mas sim depois que a comida, né, o AG1, é servida a todos os presentes como um sinal,
por assim dizer, de bênção, de graça, refletida, né, partilhada, generosa, os alimentos dos participantes. Então essa também é a perspectiva que Raul Lodge diz em relação ao AG1 e o seu preparo. Ele nos diz que estar na cozinha não é saber manipular apenas os ingredientes, mas as quantidades, os momentos indicados, criando uma linguagem pictórica, olfativa e gustativa, que faz com que cada prato oferecido, né, no PG seja uma mensagem que o Deus tutelar irá decodificar e entender. Então assim o axé é revigorado e todos os homens e as mulheres que o compartilharam também estão nutridos, mas em outra dimensão. É muita coisa, é muito bacana. Então além dos cômodos principais, né, supracitados, né, como eu já falei, no local do terreiro também encontra-se ainda a casa do zelador, quando este reside no mesmo terreno onde está situado o terreiro. Então outros cômodos também são construídos para servir de quarto para os adeptos que precisam dormir no terreiro para cumprir as suas exigências ritualísticas e participar dos eventos, que ora acabam muito tarde, né? Às vezes muito cedo. Então, graças ao trabalho do pioneiro, né, do antropólogo Pierre Verger e do sociólogo Roger Bastide, entre outros, o universo mítico simbólico dos iorubás nos foi revelado. Então, com base nesses autores e outros autores que trilharam caminhos semelhantes, inclusive, né, submetendo-se, né, aos rituais de iniciação, é que serão apresentados nesse momento, né, os mitos que justificam os orixás e seu culto no candomblé. Então, de acordo com o mito, a existência decorre da vontade divina do Senhor Supremo, né, o Olorum, ou Senhor do Orum. Então, segundo a Joana Elbim dos Santos, né, o Orum não é o céu da tradição judaico-cristã, e sim o doble abstrato de todo o Aie. Né? O Olorum não é um deus ligado ao céu, mas aquele que é ou possui todo o espaço abstrato paralelo ao Aie, né, o Senhor de todos os seres espirituais, das entidades divinas, dos ancestrais de qualquer categoria, né, do plano espiritual. Então, tanto o Orum quanto o Koum são complementos, tinha tudo neles, né? Sendo assim, nada pode ser oferecido ao Lorum e por este motivo ele não é cultuado, senão indiretamente cultuando os orixás, né, os seus enviados na terra. Então o Oxalá, né, que é o seu filho primogênito, o encarregado de criar a terra, quando é saudado nos terreiros, todos têm que bater a cabeça ou pedir a bênção, uma vez que na tradição do candomblé, os mais velhos têm a primazia, os elementos utilizados para a criação do mundo, né, como a galinha de 5 dedos, né, serão incorporados com rituais específicos, denominados de fundamentos, né, uma vez que remetem às origens. Então, todavia, não se pretende aqui uma interpretação exaustiva da narrativa mitológica, mas tão somente eu quero apontar a estreita relação entre o mito e os rituais nessa religião. Então, outras versões do mito também assinalam a presença de outros orixás que acompanharam, né, Oxalá e depois Ododuá em sua tarefa de criar o mundo, bem como o papel também desempenhado por Orumilá, né, e Exu, nesse empreendimento. Então, em todo caso, os orixás podem ser compreendidos tanto como forças da natureza, quanto como um ancestral divinizado. Então, ambas as compreensões estão justificadas nos mitos que os identificam e fundamentaram seus cultos. Então, segundo ainda o Pierre Verger, né, o culto aos orixás dirige-se a dois elos que se juntam, né, a parte fixada da força da natureza e o ancestral divinizado, que servem de intermediação entre o homem, né, e o cognoscível. Então, a parte fixada, a qual se refere o autor, corresponde ao assentamento das divindades, que por sua vez consiste em objetos específicos dispostos ritualisticamente no recipiente para servir de mediação entre a divindade e o devoto. Então, para Verger, esses objetos, uma vez assentados por seus ritos específicos, estabelecem uma aliança entre o devoto e a divindade. Então, segundo esse autor ainda, essa aliança é representada, mas não materializada por um objeto, né? Um testemunho, um suporte, um axé. Enfim, o Reginaldo Prandelli completa dizendo que, de um modo geral, os orixás podem ser compreendidos como seres divinos, uma vez que eles, no início dos tempos, já habitavam o Orum, né? E foram designados pelo Ser Supremo Olorum para criar o Aie, ficando cada um deles responsável por alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade na sociedade da condição humana. Então, aproximadamente 16 são os orixás mais comumente cultuados no Brasil, né? Exum, Ogum, Oxóssi, Obaluaê, o Xangô, o Xumaré, Logum, Edeu, Saim, Oxalá, Yansan, Oxum, Iemanjá, Nanã, Euá, Ubá e Irocô. Então, embora cada orixá seja nomeado de forma distinta em cada nação, optamos aqui por utilizar neste trabalho a denominação de nação Queto, por ser mais difundida, né, e conhecida pelo grande público. Então, aí foi apenas uma apresentação resumida dos orixás, né? Então, o Exu, também chamado de Legbá, Bará ou Leguá, desculpe se errar alguma pronúncia, né? É o orixá mensageiro que faz a mediação entre o homem e o divino. Uma vez mensageiro, não cabe a ele julgar o certo e o errado, ou distinguir o mal e o bem, mas apenas
proporcionar, eita, quase não sai, que a oferenda cumpra seu destino. Ou seja, chega ao destinatário. Então, desse modo que venha a ser bem ou mal, certo ou errado, na esfera de decisão, e essas relações que de oferenda para Exu, cabe a este orixá apenas a ligação entre os elos da oferenda. Então, por esse motivo, Exu, né, o orixá, foi mal compreendido no passado e, como afirma Reginaldo Prandi, grosseiramente identificado pelos europeus como o diabo, carregando esse fardo até os dias de hoje. Então, os mitos, né, a respeito de Exu apontam para a sua natureza como guardião dos caminhos, como aquele que ajuda, mas cobra uma recompensa por seu trabalho. Não como habilidoso, né, ardiloso, na resolução e a provocação das contendas, né? E como aquele que tem a primazia em toda e qualquer oferenda. Então, o dia da semana consagrado a Exu é a segunda-feira, no que eu estudei, a sua cor é o vermelho, e o preto, né, e a sua saudação é o laroê. Então, as oferendas a esse orixá consistem principalmente também na farofa de azeite, de dendê, pimenta e cachaça. Quando incorporado, né, traz consigo um bastão, né, todo enfeitado de búzios e trançados com palha da costa, tendo numa das pontas, né, da cabaça, umas cabaças. Então, enquanto Exu é o guardião, né, dos caminhos, Ogum é o dono dos caminhos. Então, por este motivo, Ogum é saudado logo depois de Exu, no momento do xirê. Ou seja, na ordem hierárquica dos cantos de saudações aos orixás, por ocasião das festas. Então, esse orixá ele governa o ferro, a metalurgia e a guerra. Então, segundo o PRVG, é o deus dos ferreiros e de todos aqueles que utilizam ferro. Guerreiros, caçadores, lavradores, lenhadores e por aí vai. Então, na mitologia, né, o Ogum ele compartilha com os homens a sua força, concedendo aos homens o segredo do ferro. E são muitas histórias, cara. São muitas histórias e o nosso tempo é muito curto. Por isso deixei uma bibliografia básica na descrição do vídeo para ajudar vocês com um pouco do que eu sei. Então, muitos são os estudos acadêmicos e as pesquisas a respeito das religiões de matrizes africanas, em especial o candomblé, né, produzido aqui no Brasil. Então, entretanto, ainda persistem o desconhecimento e a intolerância em relação a essas religiões por parte de uma parcela significativa da população do país, não obstante todo o conhecimento produzido sobre o tema. Então, será a forma como este conhecimento foi produzido, talvez mais direcionado, né, aos pesquisadores que a população mais ampla? Eu me questiono isso. Então, em todo caso, a persistente tolerância contra as religiões parece apontar o prolongamento de sua abordagem e justifica a produção deste minicurso, né, e de outros trabalhos similares. Então, é muita coisa, né? Eu sei. Imagine eu, né? Elaborando 2 horas de vídeo, falando mais que o Homem da Cobra, isso é um ditado aqui do Nordeste, sabe? Do interiorzão. Então, mas a pegada é essa, né? Desculpe se foi muito rápido, mas tem que ser assim. Tem que correr. Então, ao término deste percurso, eu espero muito que vocês alcancem o objetivo, né, de vocês, e o meu também, né, ao fazer desse sistema religioso do candomblé algo mais compreensível. Eu queria muito abordar mais sobre a Umbanda, Jurema, mas deixo a critério de vocês nas leituras que indiquei, tanto nas referências ou no que eu falei por aqui. Então vamos para a aula 4, né? Clica aí, lá vai abração. Antes que eu finalize esse vídeo, eu preciso falar uma coisa, e que é de extrema importância. Se por acaso alguém que estiver assistindo, que seja do axé, que seja candomblessista, umbandista ou juremeiro, e eu falei algo indevido, eu peço perdão. Então, eu escrevi aqui baseadamente nas minhas pesquisas históricas, por ser historiador, e por uma pesquisa observacional. Então, eu fico aberto a dialogar. Se caso eu falei alguma besteira, falei alguma bobagem, mas eu falei baseado nos autores que eu li, nas pesquisas que foram feitas, nas minhas vivências e resistências junto ao povo de santo, do qual eu compactuo, visito constantemente para fazer pesquisas e também a gente criando um vínculo de amizade. Então, desde já, eu deixo um abração, um cheiro bem grande e estou à disposição para aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, vamos para a aula 4, né? Valeu!